Tem gente que só começa quando tudo está perfeito. O problema é que perfeito nunca chega. Enquanto isso, a vida vai passando e os projetos também. Talvez você já tenha dito ou ouvido frases assim: quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu tiver certeza, aí sim eu vou fazer as coisas. Quando eu souber tudo, aí sim eu concretizo aquele projeto, tal. Só que por trás dessas frases existe algo muito maior do que organização ou planejamento. É a nossa inteligência emocional, ou são as nossas competências emocionais em ação, que às vezes estão travadas. Então a importância do autoconhecimento para perceber que estamos seguindo às vezes o padrão das outras pessoas, e autogestão para lidar com a ansiedade de querer tudo perfeito, e automotivação para seguir mesmo sem o cenário ideal, sem ter todas as coisas. Nesse vídeo eu quero te mostrar como o perfeccionismo e a procrastinação caminham juntas. Ou caminham juntos. E como desenvolver essas competências emocionais, da inteligência emocional, para destravar não só a sua produtividade, mas também seu propósito de vida. E para deixar essa conversa mais interessante, eu vou trazer 2 filmes com a mesma atriz, a Anne Hathaway. O do Diabo Veste Prada, onde ela é Andy, uma assistente tentando se encaixar no padrão da sua chefe. E o Senhor Estagiário, onde é Jules, onde ela é a empreendedora, ela é a CEO, e ela recebe um estagiário de 70 anos, vivido pelo Robert De Niro. Um filme mostra o risco de viver pelos padrões dos outros. O outro mostra o valor de começar imperfeito e ir aprendendo no caminho, que é o personagem do Robert De Niro. Eu ainda vou trazer algumas reflexões do Anselm Grün da sua obra Não Desperdice a Sua Vida. Bom, meu nome é Minoru Ueda e aqui no canal a gente fala sobre produtividade com sentido, propósito e inteligência emocional e como transformar isso em ação no dia a dia. Produtividade com sentido. Então vamos lá. A conexão entre perfeccionismo e procrastinação. Perfeccionismo não é buscar excelência. Excelência é saudável. Ele corrige o que precisa e segue. Perfeccionismo é buscar aprovação e muitas vezes no padrão das outras pessoas. E aí acontece o seguinte: você espera o momento perfeito para agir, só que esse momento nunca chega. Então, resultado: procrastinação. Então, como desenvolver e aplicar a inteligência emocional na prática? Vamos trazer o autoconhecimento, que percebendo que você às vezes está medindo pela régua de outras pessoas. Então, para isso é necessário a gente trazer a segunda competência emocional da autogestão, quando você escolhe guardar essa régua numa gaveta bem trancada, tá? Vou contar uma história. No workshop de liderança positiva, o aluno fez o seguinte comentário que conectou direto com esse tema. Nós estávamos falando sobre comunicação positiva, que a psicologia positiva já mostrou ser um dos pilares das equipes de alta performance. E por falar nisso, quero indicar um vídeo que gravei no meu canal com o título Como a comunicação positiva pode mudar sua vida pessoal e profissional. O link eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais sobre comunicação positiva. Bom, voltando ao diálogo com o meu aluno do workshop de liderança positiva. Ele me disse: Ueda, isso tudo tem a ver com o que você fala sobre propósito e produtividade. E é verdade. Quando você vive buscando atender ao padrão da outra pessoa, não importa o quanto você produza, no fundo a sensação é de estar sempre devendo. E isso acaba com a nossa energia, acaba com a nossa criatividade e até com a nossa vontade. E aqui eu quero dar o exemplo do filme do Diabo Veste Prada, que mostra com clareza como viver pela régua alheia pode custar presença, propósito e até a nossa própria história. Lá é o risco de você viver o padrão das outras pessoas. No filme, a Andy, interpretada pela Anne Hathaway, começa como assistente de uma das editoras mais influentes do mundo da moda, a Meryl Streep. Só que desde o primeiro dia ela se mede pela régua do chefe, da personagem lá.
Vamos conectar com a inteligência emocional aqui com a autoconsciência, quando a Andy deveria desenvolver e perceber que estava vivendo nos padrões da outra pessoa. Mas a Andy ainda não tinha iniciado essas reflexões. Cada vez que ela não alcançava o padrão da chefe, se punia 2 vezes, pelo erro e pela cobrança interna. Aqui vale destacar novamente a importância da inteligência emocional, ou da competência emocional, da autoempatia. Quando isso não acontece, quando a gente esquece de olhar para a gente. E autoempatia é quando você reconhece que não atender a um padrão que não é seu não significa fracasso. Apenas significa que você está jogando um jogo que não foi feito para você. O resultado é que, mesmo entregando resultados, mesmo entregando metas e objetivos, a Andy foi se afastando do que realmente importava para ela. Seus valores, suas relações, até a sua própria presença no dia a dia. Esse é um exemplo claro de como viver pelos padrões externos, com a régua dos outros, isso rouba energia, propósito e, principalmente, nossa identidade. Vamos conversar aqui que tem uma curiosidade muito legal. Tanto os 2 filmes, né? O Diabo Veste Prada e O Senhor Estagiário é estrelado pela Anne Hathaway. No Diabo Veste Prada, ela é Andy, a assistente tentando se encaixar nos padrões do chefe. Já no Senhor Estagiário, ela é a gestora, né? Ela é a empreendedora. E aqui eu quero trazer o personagem do Ben, interpretada pelo Robert De Niro. Quando ele consegue e desenvolve a sua inteligência emocional, principalmente a automotivação com a resiliência. Bom, resiliência é voltar a jogar, né, mesmo sabendo que o jogo mudou. O Ben faz isso com maestria e com um sorriso no rosto, literalmente. Uma automotivação de manter energia e foco, mesmo sem ter todo o domínio. Lá ele não tem domínio sobre a tecnologia, não conhece os códigos do negócio, mas sabe se manter útil, estava presente, disposto a aprender. Essa virada de contexto com a Andy e com a Julie lá no filme Senhor Estagiário recebendo o Ben, abre para um propósito muito poderoso. Sabe qual é o propósito? De trabalhar com esse processo da escuta. Bom, o Ben chega como estagiário aos 70 anos. Não domina as ferramentas tecnológicas, não conhece a rotina daquela startup, mas traz algo que vale ouro. Automotivação. Ele avança no aprendizado sem esperar perfeição. Não fica travado pensando, eu não sei tudo ainda, não posso contribuir. Pelo contrário, ele começa com o que sabe, e sabe bastante coisa. Aprende no caminho, escuta e entrega valor desde o primeiro dia, atenção plena com as pessoas. E aqui entra uma das competências emocionais. Habilidade social. O Ben não tinha respostas certas, mas tinha as perguntas certas. Isso cria conexão, abre espaço e conquista confiança. Ele cumprimenta as pessoas pelo nome, ouve de verdade, percebe quando alguém precisa de ajuda, até um lenço. Pequenas ações que transformam o ambiente, que abrem portas e criam laços. Isso não é simpatia, é empatia na prática. Porque quando você se coloca para ouvir de verdade, não está esperando a sua vez de falar, está presente para entender o outro. Muita gente, especialmente quem tem perfil controlador, lá do DISC, perfil controlador, escuta apenas para responder, e aí a resposta não valida o que o outro sente, não reconhece a necessidade por trás das palavras. Comunicação empática, então, é escutar para entender. Eu sempre falo, é manter o GPS ligado, o guia de pensamento e sentimento, percebendo o que está passando na sua mente e ao redor. Isso enquanto a outra pessoa também vai falando. Isso evita aquela ruminação mental de julgar, de avaliar e fingir que está ouvindo. O verbo central aqui é a gente falar de validar. Validar a experiência do outro e não significa que você vai concordar com tudo, mas mostrar que você entendeu,
compreendeu e respeita o que ele está sentindo. O bem lá no filme. E se você quer saber mais sobre esse assunto, os vídeos que eu já destaquei aqui, da comunicação positiva, novamente, o link está aqui na descrição e você pode acompanhar um pouco mais sobre esse assunto. Essa questão do bem, da escuta empática e da validação aparece em vários instantes quando ele está conversando com a personagem principal da Jules. Ao contrário, lá a Angie, no filme onde ela é assistente, ela se prende a padrões inalcançáveis. E o bem, ao contrário, ele entendia que era importante estar presente no momento. Bom, a psicóloga Barbara Fredrickson, juntamente com o pesquisador Losada, estudaram equipes de alta performance e descobriram algo simples, mas transformador. A comunicação positiva, a proporção de 3 interações positivas para cada uma negativa. Ela muda a forma pela qual a gente se relaciona e, principalmente, cria um ambiente de confiança. Isso vale tanto para a comunicação com os outros, também para a comunicação com a gente mesmo. Aqui, a prática da inteligência emocional se dá através da autogestão. Equilibrar o diálogo interno, porque não adianta falar com gentileza para as outras pessoas se você tem um chefe de carrasco dentro de você. A regra é simples. Para cada autocrítica, encontre 3 reconhecimentos genuínos para você. Não é se enganar, é validar o que você faz de bom, o esforço que você colocou, o progresso que já existe. Essa é também uma forma de empatia consigo. Autoempatia com autogestão. É lembrar que você está em construção, que cada passo conta, que a régua é sua e não do outro. Esse equilíbrio interno elimina o desafio de você trazer aquela questão de querer sabotar, sabe? Bom, eu tenho um amigo que há mais de 20 anos ele disse que vai escrever um livro. Primeiro ele disse que escreveria quando defendesse a sua tese, né? E depois quando se aposentasse. Caiu o livro. Hoje já está aposentado, mas ainda não escreveu. Não é que ele é preguiçoso, ele é perfeccionista. Ele está esperando o cenário ideal. Enquanto isso, as histórias que ele tem, às vezes ficam guardadas, às vezes saem pela mesa do bar. Então, a autoconsciência não é só saber o que você quer, é perceber o que você está deixando de fazer e por quê. E ele, meu amigo, ainda não percebeu que a espera pelo momento perfeito está roubando a história dele. Underground, nessa obra fantástica, Não Desperdice a Sua Vida, ele mostra que muita gente deixa a vida passar porque não parou para responder 2 perguntas simples, mas decisivas. Para que eu vivo? Em prol do que vale o meu empenho? Quando essas respostas não existem, diz aqui, escreve, o tempo corre e a gente corre junto, sem saber exatamente para onde a gente vai. Ele cita aqui uma reflexão do Anthony Saint-Exupéry, do autor. É mais ou menos assim. Você só pode viver daquilo que você transforma. Você não vive das coisas que são colocadas dentro de você, como que num depósito. Anselm acrescenta que hoje em dia a gente tem milhões de coisas que são colocadas dentro da nossa cabeça, mas ela precisa ser transformada com sentido para gerar seu propósito para a nossa vida. Ele fortalece assim: apenas aquilo que recebemos e transformamos nutre a nossa existência. E o que nos nutre também nutre as outras pessoas. Fantástico, não é? Esse é um grande passo para a gente desenvolver inteligência emocional através da automotivação, que nos lembra sempre que é tempo de transformar. Não importa quanto tempo a ideia está guardada aí para você. O que importa é começar a viver, colocar em ação, gerar ação, aquilo que realmente pode nutrir você e quem está ao seu lado também. Esse é o ponto em que o perfeccionista precisa virar a página. Não é largar assim o cuidado, os detalhes. Isso é muito importante, mas é muito importante
gerar ação. Nos workshops de inteligência emocional, eu destaco que, às vezes, o perfeccionista, ela que é a pessoa que é muito estruturada, como uma estante impecável. Às vezes é tão impecável que ninguém usa. Sabe aquela prateleira de livros organizados por cor, tamanho e até alinhamento de lombada, mas que quando você pergunta onde está aquele título que eu quero ler, a pessoa demora de 20 a 30 minutos para achar. Às vezes é mais estética do que utilidade. O perfeccionista também é especialista em dramatizar muitas coisas, muitos conflitos, né? Um atraso de 5 minutos vira um romance de 300 páginas, diz um amigo, né? Uma vírgula fora do lugar pode ser uma tragédia grega. O perfeccionista resiste, né, a ideias novas, sabe? Resiste à mudança. Falta talvez a flexibilidade. Será que é necessário a gente observar cada vez mais o quanto que nós temos de expectativas que são irreais? É como tentar ganhar uma corrida cujas regras muitas vezes é inventada pelo outro. Sabe, a régua é do outro. O mais curioso é que quando a gente vive pelas regras dos outros, pelos valores dos outros, a gente acaba ficando sem sentido. Então, é importante nós ressaltarmos neste momento que a gente tem que trazer algo que desenvolva e acione as nossas competências emocionais. E, novamente, o autoconhecimento. Como? Reconhecendo os nossos padrões, esses padrões, percebendo quando a gente quer deixar a estante muito perfeita e, às vezes, acumula muita poeira. É agir através das competências emocionais, porém da autogestão e da autorregulação. E ter clareza para perceber quando a disciplina ainda está ajudando ou está atrapalhando. É quando a gente traz a disciplina como aliado. É organizar, sustentar, abrir caminho. Não a obsessão pela ordem. Eu gosto muito da música e da poesia do Renato Russo, que é mais ou menos assim. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Uau, Renato Russo! A disciplina liberta, é aquela que liberta, é aquela que aproxima do que faz sentido, do que importa. Não que te deixe refém de uma lista interminável de checklist. É compaixão, disciplina, principalmente com você. Compaixão com você, para que você não se perca no caminho, tentando ser perfeito, impecável o tempo todo. Como que a gente pode virar isso? Eu gosto de uma frase assim: eu fui criado para ser humano e não para ser perfeito. E para mim essa frase, ela é perfeita? Não, ela é um antídoto contra o perfeccionismo. Vamos lembrar, lá no filme, a Andy, que era assistente, ela começou a mudar de verdade quando percebeu que viver para atender o padrão da chefe estava custando a sua própria vida. Foi quando ela largou a personagem de assistente perfeita e começou a resgatar quem ela era. E vamos pegar o senhor estagiário, lá o Ben, do Robert De Niro, ele nem se preocupou em ser perfeito, ele se preocupou em estar presente, em estar útil, habilidades sociais, desenvolveu a empatia, mesmo que isso significasse não saber tudo, todas as respostas. Então, eu quero que você comente aqui se você já ouviu de algumas outras pessoas. Eu quero fazer o convite para você se inscrever no nosso canal e também assistir aquele link, o vídeo que eu deixei aqui sobre mentalidade positiva. Eu encontro você no próximo vídeo.